Eu e minha família temos tido o prazer de estar aqui quase todos os anos, mas dessa vez com a responsabilidade de transmitir o ensino e não receber, a carga é muito mais pesada. Eu conto com as orações dos irmãos para que Deus possa nos ajudar a tirarmos proveito da palavra dele, uma palavra que é perfeita e preciosa e útil para cada um de nós. Eu vou me esforçar ao máximo para não passar das 9 horas. Eu sei que muitos viajaram hoje, estão cansados e aguardando a janta também. Então vamos começar lendo alguns versículos no livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, começando no capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 36, o último versículo, penúltimo versículo do capítulo. Levítico 19, 36. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Agora no capítulo 22, também no finalzinho do capítulo, versículos 32 e 33. Levítico 22, capítulo 22, versículo 32. Não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Nós vamos ver também no capítulo 23, mas primeiro vamos pular para o capítulo 25 e versículo 38. Capítulo 25, versículo 38. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã. Também no capítulo 26, versículo 13. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Agora voltando para o capítulo 23, para uma leitura um pouquinho mais extensa. Capítulo 23, versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. Versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Versículo 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Versículo 15. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Versículo 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Versículo 27. Mas aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Versículo 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo:
aos 15 dias desse mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. É só isso que nós vamos ler, contando que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Talvez se alguém novo convertido entre nós hoje, que pela primeira vez está lendo esses versículos que lemos em Levítico 23, talvez esteja pensando qual que é a utilidade dessas coisas para nós hoje. Nós lemos sobre dias santos para o povo de Israel, feriados religiosos. Isso para um povo da antiguidade, de uma dispensação que não é mais a nossa. Qual que é a utilidade de aprendermos sobre o calendário religioso de Israel? Agora permita-me afirmar logo no início desses estudos, e eu espero que até o final você concorde comigo, que esse capítulo 23 de Levítico é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, pela riqueza dos detalhes que ele apresenta para nós sobre o plano de redenção, que nessa época, quando o Levítico foi escrito, ainda era um plano futuro. Esse capítulo faz parte de um grupo de 3 passagens na Bíblia, nas quais, em todas as 3, há um grupo de 7 coisas que Deus apresenta como panoramas proféticos, resumos de acontecimentos futuros. E eles estão espalhados, esses 3 trechos estão espalhados pela Bíblia, de forma a revelar para nós o que Deus pretende fazer. Se você puder depois ler esse capítulo inteiro, você vai ver que ele fala de 7 solenidades ou 7 convocações, como lemos no versículo 2. 7 datas estabelecidas por Deus. E nessas 7 datas, nessas 7 convocações, o povo iria cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Mas através dessas festas, Deus estava revelando para nós o plano de redenção, começando com o Calvário, que é prefigurado na primeira festa, a festa da Páscoa, e terminando com o milênio, que é prefigurado na convocação chamada a festa dos tabernáculos, a 7ª do ano. Quando nós passamos para o Novo Testamento, bem no começo do Novo Testamento, em Mateus capítulo 13, nós vamos encontrar um grupo de 7 parábolas, chamadas de parábolas do reino. E nessas parábolas o Senhor Jesus antecipou o que iria acontecer no reino de Deus, começando com os dias em que ele estava aqui na terra e continuando até logo depois da vinda dele, para estabelecer o seu reino. E lá no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse capítulos 2 e 3, nós temos 7 cartas escritas a 7 igrejas. E naquelas 7 cartas, Deus revela para nós, revelou antes de acontecer, Deus revelou para nós o que iria acontecer durante essa época da igreja, a época em que nós estamos vivendo hoje. A primeira carta a Éfeso descreve os primeiros anos da igreja apostólica. A segunda carta a Esmina descreve os próximos 2 séculos, onde houve muita perseguição. E assim por diante, até chegarmos na última carta, a carta à igreja de Laodiceia, que descreve exatamente a condição que impera entre aqueles que se dizem cristãos no dia de hoje. É impressionante ver que Deus teve o cuidado de, na sua palavra, colocar para nós essas previsões do futuro, esses panoramas proféticos. Quando foram escritos, talvez não se percebia o que iriam apresentar, mas Deus revela essas coisas para que nós possamos ser confirmados na nossa fé. Em Apocalipse capítulo 2 e 3, no finalzinho da Bíblia, Deus enfatiza para nós a sua presciência, saber antes de acontecer. Há um mistério em relação àquelas 7 igrejas.
O Senhor Jesus falou no capítulo 1 de Mateus, de Apocalipse, sobre o mistério dos 7 candelabros, que ilustram as 7 igrejas. E o mistério está nisso. Por que escrever para aquelas 7 igrejas, se havia outras na Ásia? Por que escrever para elas naquela ordem? O Senhor não explicou. Mas hoje, quase no final dessa dispensação, olhando para trás para aquelas cartas, nós vemos que elas ilustram perfeitamente o que aconteceu. Cada igreja tinha o seu problema. Cada igreja necessitava de uma palavra do Senhor. E hoje nós vemos que Deus ordenou, colocou na ordem certa aquelas cartas, para ilustrar perfeitamente essa época em que nós vivemos. Voltando atrás para Mateus capítulo 13, vemos outro panorama profético, mas mais abrangente. Não só incluindo esse período da igreja, mas incluindo coisas que vão além disso. Falando do reino dos céus, do reino de Deus, falando principalmente do progresso do mal nesse reino de Deus. E antes que acontecesse, Deus já avisou aos seus servos que joio seria semeado no meio do trigo, que fermento seria colocado no meio da massa, que aves do céu, que o próprio capítulo 13 de Mateus diz para nós, são os emissários de Satanás. Aves do céu iriam se aninhar no meio daquela grande árvore que é o reino dos céus. O Senhor já foi avisando sobre a introdução do mal no meio daquela obra dele. Mas ao contrário do que nós vimos no Velho Testamento, ali em Mateus 13 o Senhor fala da sua paciência. Quando os servos de uma das parábolas veem o joio, eles dizem: vamos arrancar o joio. E o Senhor diz: não, espera. O joio vai ser arrancado, mas não agora. No fim, quando chegar o fim, o joio vai ser arrancado, os peixes maus vão ser tirados da rede, outra daquelas 7 parábolas, e assim por diante. E o tema predominante naquelas 7 parábolas é que o reino de Deus, começando naqueles dias, quando o Senhor estava aqui na terra, e continuando até logo depois do arrebatamento e da tribulação, o reino do céu seria infiltrado pelo mal. Mas o Senhor vai tirar o mal, não como ele fez com Israel, zelosamente, não permitindo que eles transgredissem sem que fossem disciplinados, mas na hora certa, com paciência, Deus vai agir. E ele revela isso para o nosso consolo hoje. Vemos tanta confusão no meio religioso, às vezes desanimamos, mas o Senhor disse: vai ser assim, e tenha paciência, porque chegará o dia quando o Senhor irá colocar todas as coisas no seu devido lugar. Mas quando nós voltamos para Levítico 23, nós estamos diante de algo ainda maior, ainda mais abrangente. Não é só a época da igreja, não é só aquele período do reino dos céus apresentado em Mateus, mas é o plano de redenção. Como eu mencionei já, começando com a Páscoa, começando com o Calvário e indo até o milênio, e pensando no 8º dia, que era acrescentado a última festa, entrando no estado eterno. E é impressionante pensar que no começo da Bíblia, Deus já deixou no calendário religioso de Israel essa figura do que ele iria fazer. Porque na realidade o que nós temos em Levítico 23 não é o calendário religioso de Israel. O capítulo começa com o Senhor dizendo: estas são as minhas solenidades. E o versículo 4 repete praticamente as mesmas palavras. O que nós temos diante de nós em Levítico 23 é o calendário de Deus. Muita gente hoje em dia usa um calendário online e marca lá compromissos que tem agendado para o futuro. Às vezes cumprem os compromissos, às vezes não. No começo da Bíblia, Deus apresentou para nós o seu calendário. A palavra que é traduzida solenidades na minha versão da Bíblia, talvez a sua versão é um pouquinho diferente. A palavra hebraica traduzida solenidades quer dizer uma data agendada, uma data marcada no calendário.
Deus apresenta para nós o seu calendário, 7 etapas que Deus se comprometeu a cumprir. As primeiras 4 são passado, o Senhor já as cumpriu. As próximas 3 ainda são futuras, e o Senhor vai cumpri-las. Para mim, o que é mais impressionante não é só que Deus revelou isso, não só que Ele tornou público o seu calendário, a sua agenda, mas é a pontualidade com que Ele cumpriu tudo isso. A festa da Páscoa era celebrada pelos judeus até hoje, todo dia 14 do primeiro mês. O calendário mencionado aqui não tem nada a ver com o nosso calendário gregoriano. Amanhã, se tiver tempo, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Mas no calendário deles, primeiro mês, 14º dia é a Páscoa. Paulo diz em 1 Coríntios 5: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E Ele foi sacrificado exatamente no dia da Páscoa. Até nós podemos afirmar com poucos minutos de erro, que na hora em que os sacerdotes do templo estavam matando os cordeiros da Páscoa, o Senhor Jesus estava entregando a sua alma ao Pai. A terceira festa era a festa das primícias, simbolizava a vida surgindo da morte, o fruto depois do inverno. Paulo diz em 1 Coríntios 15: Cristo, ao ressuscitar, Ele se tornou as primícias entre os que dormem. E Ele ressuscitou exatamente no dia 16 do primeiro mês, exatamente no dia em que o povo de Israel celebrava aquela festa que Deus estabeleceu, aquela solenidade que Ele estabeleceu. Deus apresentou para nós 7 cartas, 7 comparações em Mateus 13, 7 convocações em Levítico 23, apresentando para nós o que vai acontecer. E eu quero tentar, com a ajuda dele, extrair algumas coisas desse capítulo durante esses dias, que podem nos ajudar a perceber o cuidado com que Deus planejou a redenção e a forma tão preciosa como Ele está cumprindo tudo aquilo que Ele planejou. Mas sempre que você for estudar a palavra de Deus, eu digo isso para os mais jovens, muitos aqui já sabem isso melhor do que eu. Sempre que você for estudar um trecho da palavra de Deus, ajuda muito perceber o contexto daquele trecho, onde aquele trecho se situa, ajuda a entender o porquê daquilo. Há uma razão porque essas 7 solenidades estão em Levítico, e não em Mateus, nem em Apocalipse ou qualquer outra parte da Bíblia. O livro de Levítico faz parte do Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia, todos eles escritos por Moisés, são chamados de Pentateuco. Esses 5 livros registram a história do povo de Israel, desde quando Deus chamou Abraão de um dos caldeus, até quando eles chegaram às margens da terra prometida. É a formação da nação e levando eles até as margens da sua terra. E cada um dos livros destaca um aspecto diferente dessa trajetória. Por causa do tempo, eu só vou mencionar uma palavrinha, uma palavra que indica movimento, para ajudar você a entender o aspecto principal que cada livro apresenta. Por causa do tempo, eu não posso entrar em detalhes. Se alguém mais novo não entender o que eu estou tentando dizer, tenha toda a liberdade de me procurar depois e nós podemos conversar mais sobre isso. Mas basicamente em Gênesis o povo está descendo, eles descem para o Egito. Em Êxodo eles estão saindo do Egito. Em Levítico eles estão entrando na presença de Deus, é o livro religioso. Em Números eles estão atravessando, é o livro que conta a trajetória do deserto, 39 anos atravessando o deserto. Em Deuteronômio eles estão aprendendo como continuar sendo o povo de Deus na presença de Deus. Os primeiros 2 desses livros, Gênesis e Êxodo, eles enfatizam Deus agindo a favor do seu povo. Por que eles desceram para o Egito?
porque os irmãos de José venderam José, mas o Senhor intentou isso para bem, disse José. O Senhor controlou as circunstâncias, para que José, descendo para o Egito, salvasse a família daquela grande fome que veio. Em Êxodo estão saindo do Egito, mas saindo como? O próprio Senhor diz, com mão forte, com braço poderoso, o Senhor os tirou do Egito. E esses dois livros principalmente falam do que Deus fez a favor do seu povo. Os últimos dois desse Pentateuco, Números e Deuteronômio, enfatizam o que Deus exigia deles. Não é Deus agindo a favor deles, mas é Deus exigindo deles, exigindo um certo comportamento, corrigindo o errado, apresentando o correto, tanto em Números quanto em Deuteronômio. E a ponte entre essas duas partes é o livro de Levítico. No livro de Levítico você encontra mais vezes do que nos outros 4 livros do Pentateuco juntos uma pequena expressão: eu sou o Senhor. Ela ocorre 27 vezes em Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio juntos, 27, e ocorre 49 vezes só no pequeno livro de Levítico. Levítico basicamente apresenta para nós a soberania de Deus. Eu sou o Senhor, porque eu sou o Senhor, diz Deus, eu vou interferir na vida de vocês, ajudando vocês quando precisam, mas também exigindo de vocês quando vocês começam a desviar. Eu sou o Senhor. E principalmente a partir do capítulo 18 de Levítico. Se você tomar um tempinho para ler depois à noite, antes de dormir, você vai ficar impressionado com a quantidade de vezes que o Senhor repete essa frase: eu sou o Senhor. Levítico enfatiza essa soberania de Deus, esse direito que Ele tem de interferir na vida do seu povo. E nós, os salvos que estamos aqui hoje, nós somos o seu povo. Nós estamos vivendo numa sociedade em que todos pensam que são o seu próprio rei, dono da sua própria vida. Cada um quer fazer o que interessa a si próprio. Os salvos não podem cair nessa armadilha de Satanás e precisam entender. Como diz o Novo Testamento, nós não somos de nós mesmos, nós somos comprados por bom preço. O Senhor é o Senhor, não é só um título que damos a Ele. Senhor João, Senhor José, Senhor Jesus. É Senhor no título de mestre, aquele que tem autoridade e direito para interferir na nossa vida. E Levítico vai enfatizar isso. Só que esse livro de Levítico tem 2 características peculiares que o tornam diferente dos outros livros históricos. Para alguém recém-convertido aqui, ajuda você a entender que os primeiros 17 livros do Velho Testamento são livros históricos, apresentam a história do povo de Deus, e os últimos 17 livros do Velho Testamento são todos proféticos. Separando esses 2 grupos de 17 livros, temos 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Entre os livros históricos, Levítico tem uma característica incomum: ele é muito curto, pensando na cronologia, não tanto no espaço, na quantidade de páginas. O livro de Levítico, o livro de Êxodo, o livro anterior a Levítico, ele termina no primeiro dia do primeiro mês do 2º ano da saída do Egito, no ano novo. O livro de Números, que vem depois de Levítico, começa no primeiro dia do 2º mês do 2º ano da saída do Egito. 30 dias entre o final de Êxodo e o começo de Números. É pouco tempo. Os outros livros históricos, a não ser Deuteronômio, que eu quase disse por coincidência, mas pelo desígnio de Deus também durou 30 dias, os outros livros históricos duram anos, vários anos. Mas Levítico e Deuteronômio, diferentemente dos outros livros da Bíblia, abrangem um período de apenas 30 dias, é muito pouco tempo.
E outra coisa que Levítico tem, diferente dos outros livros históricos, de novo, a não ser por Deuteronômio, é que Levítico é composto praticamente todo por palavras que Deus disse. Apesar de ser um livro que está no meio dos livros históricos, ele parece mais os livros proféticos. 34 vezes nesse livro você encontra a expressão disse o Senhor, ou disse mais o Senhor. E a não ser por dois pequenos trechos narrativos, capítulos 8, 9 e 10, quando Arão é consagrado, um evento que termina com morte, e 14 versículos no capítulo 24, que também terminam com morte. A não ser por esses dois pequenos pedaços do livro, todo o restante do livro é composto de palavras que Deus transmitiu para Moisés. E Deuteronômio tem a mesma característica. Então eu quero tirar 5 minutinhos para tentar aplicar isso para nós de uma forma bem prática. É importante estudar o assunto e situar essas festas dentro do contexto do livro, mas também é importante tirar uma lição prática disso. Pensando primeiro na questão da cronologia, Levítico e Deuteronômio, os únicos dois livros históricos que duram menos do que 9 anos, duram 30 dias cada um, e eles estão num período único da história da nação de Israel. Primeiro, Levítico, eles saíram do Egito no livro de Êxodo, chegaram no Monte Sinai, receberam a lei, construíram o tabernáculo, e Êxodo termina com a glória de Deus enchendo o tabernáculo. E um judeu afoito diria: pronto, vamos partir. Recebemos a lei, construímos o tabernáculo, Deus encheu o tabernáculo, vamos embora. Temos uma viagem longa pela frente. E Deus diz: espera um pouquinho. Vocês estão achando que é pouca coisa a minha glória encher o tabernáculo? Vocês não sabem conviver com a minha presença. Então não faça as malas ainda não. Nós vamos ficar 30 dias sentados aqui, e eu vou transmitir para vocês as minhas exigências, para que eu continue habitando no meio de vocês. Depois passam 39 anos, o livro de Números. Deuteronômio começa com eles acampados às margens da terra prometida. É outra geração, já atravessaram o deserto, eles podem ver a terra prometida. É só atravessar o rio Jordão e entrar lá. Vamos embora. E mais uma vez o Senhor diz: espera um pouquinho. Eu quero tirar mais 30 dias para relembrar vocês de tudo que aconteceu e para colocar algumas coisas novas. Se eu vou continuar sendo o vosso Deus, se vocês vão continuar sendo o meu povo, então tem algumas coisas que vocês têm que aprender. A viagem, a travessia do deserto, ela começa e ela termina com 30 dias de inatividade, 30 dias parados, ouvindo o que o Senhor tem a transmitir. Se isso não dá para nós uma ideia da importância, do valor da palavra de Deus, eu não sei o que poderia dar. Olhando para esse quadro, nesse contexto, você percebe o quanto que Deus valoriza o ensino da sua palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Podíamos até ser um pouquinho mais literais, e às vezes eu e você precisamos parar um pouquinho e tirar tempo para ouvir Deus falando através da palavra. Não estou falando de sonhos ou coisas fantasiosas assim, mas abrir a palavra dele e ouvir o que ele tem a dizer para nós. Às vezes eu me pego pensando que eu sei o caminho, eu estou vendo ali o meu destino, é tão fácil, então por que eu vou perder tempo? Deixa eu sair correndo logo, que o tempo é precioso. Mas às vezes é preciso sentar um pouquinho e ouvir o que Deus tem a dizer para cada um de nós. É um dos nossos objetivos, o objetivo principal nesses dias que estamos aqui, que nós possamos valorizar isso. Agora, se você pensar não na cronologia, mas no conteúdo de Levítico e Deuteronômio,
Dá para fazer não uma comparação, mas um contraste agora. Porque os dois livros são compostos praticamente 100%, 95% das palavras que Deus transmitiu ao povo dele. Só que tem uma diferença pequena, mas uma diferença extremamente importante. Levítico termina, as últimas palavras do livro são: essas são as palavras que o Senhor disse para Moisés no Monte Sinai. Deuteronômio começa dizendo: essas são as palavras que Moisés disse ao povo de Israel. Eu sei que se você for pensar no conteúdo das palavras, os dois livros têm o mesmo peso, porque em Deuteronômio as palavras que Moisés transmite ao povo são as palavras de Deus, não são palavras que ele imaginou. Mas perceba essa diferença. Se 34 vezes no livro de Levítico nós encontramos a expressão disse o Senhor, essa expressão só vai aparecer 4 vezes no livro de Deuteronômio. 3 delas é Moisés dizendo: lembre que o Senhor disse isso. A única vez em Deuteronômio que nós ouvimos o Senhor falar é no finalzinho do livro, quando ele diz para Moisés: chegou a hora de você morrer. Tanto em Levítico quanto em Deuteronômio nós temos as palavras que Deus transmitiu para o povo de Israel. Mas em Levítico essas palavras vêm para nós do próprio santuário. Leia Levítico capítulo 1, versículo 1. Em Deuteronômio elas vêm para nós através de um intermediário. E através desse pequeno detalhe, que eu quero tomar um tempinho para aplicar para nós e com isso encerrar. Baseado nesse pequeno detalhe, Deus está ilustrando para nós alguma coisa muito solene, que é apresentada vez após vez na sua palavra. Não me entenda mal, eu não estou tentando diminuir o valor das palavras que são em Levítico, mas o Espírito Santo teve o cuidado de mostrar a diferença entre as palavras de Deus em Levítico e as palavras de Deus em Deuteronômio. Na geração de Deuteronômio, o povo poderia ter dito com orgulho: nós temos um homem que conversa diretamente com Deus e transmite para nós a palavra de Deus. E seria motivo de orgulho, porque nenhuma nação da terra tinha isso, só o povo de Israel. Mas uma geração antes, a geração de Levítico, eles podiam dizer: nós ouvimos a voz de Deus do monte. A Bíblia afirma: eles ouviram a voz de Deus. É um privilégio ainda maior. E Deus está mostrando para nós que entre Levítico e Deuteronômio houve uma diminuição do privilégio do povo de Israel. Logo depois que receberam as instruções em Levítico, eles falharam, e falharam terrivelmente. Lá em Cádiz Barneia, chegaram às margens da terra prometida e não confiaram em Deus, não quiseram entrar. Por isso passaram 38 anos a mais vagando pelo deserto. Agora em Deuteronômio, eles estão de volta às margens da terra prometida. Eles deixaram para trás a incredulidade deles. Eles vão entrar agora. Eles resolveram o problema deles. Só que Deus não fala mais diretamente com eles. Se você acha que eu estou exagerando um pouquinho, eu queria apresentar 2 ou 3 outros exemplos desse mesmo procedimento de Deus na palavra dele. Um com o próprio Moisés. Quando Moisés recebeu as tábuas da lei, ele subiu 2 vezes para o Monte Sinai. Ele subiu mais vezes, mas 2 dessas subidas duraram 40 dias. E eu creio que todos aqui sabem, ele desceu a primeira vez com 2 tábuas da lei, quebrou aquelas tábuas, e a segunda vez desceu de novo com 2 tábuas da lei. Nas 2 vezes que ele desceu do monte, ele tinha na sua mão 2 tábuas. Essas 2 tábuas estavam escritas pelo próprio dedo de Deus. Não foi Moisés que
entalhou aquelas palavras nas tábuas, foi Deus que escreveu, e as tábuas continham exatamente as mesmas palavras, as palavras de Deus, só que tinha uma diferença. Na primeira vez, as tábuas foram lavradas pelo Senhor. Êxodo 32 diz: as tábuas eram obra de Deus, e também a escrita era obra de Deus. Mas Êxodo 34, Deus diz para Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, e eu escreverei nelas. O povo de Israel, quando viram as tábuas finalizadas, podiam se orgulhar de ter tábuas escritas pelo dedo de Deus, e era motivo de orgulho. Mas eles perderam tábuas que não só foram escritas pelo dedo de Deus, mas as próprias tábuas foram lavradas pelo dedo de Deus. Certamente Moisés, por mais que ele caprichasse, não conseguiu fazer tábuas tão bem feitas. Tábuas de pedra, estou usando a linguagem da Bíblia, não era madeira. Ele não conseguiu fazer tábuas tão caprichadas quanto aquelas que Deus fez. Entre essas 2 subidas, eu creio que todos sabem, houve aquele pecado vergonhoso do bezerro de ouro. Quando Israel juntou-se para adorar o bezerro de ouro, eles perderam alguma coisa que nunca mais eles poderiam recuperar. Recuperaram as tábuas da lei, mas não era a mesma coisa. A Bíblia fala de uma mulher chamada Noemi, que foi embora para a terra de Moabe, e no contexto do povo de Israel, isso era uma rebeldia contra Deus. 10 anos depois ela se arrependeu e voltou para o mesmo lugar de onde ela saiu. As vizinhas a acolheram com alegria, mas ela própria diz: cheia eu parti, vazia o Senhor me fez tornar. Ela estava de volta no mesmo lugar. Alguém diz: ótimo, o problema passou. Só que o marido e os 2 filhos dela estavam mortos na terra de Moabe, e ela nunca mais iria vê-los aqui na terra. Davi, com o seu pequeno filho, fruto do seu pecado com Batseba, é outro exemplo, e há mais exemplos na Bíblia que mostram isso. Há decisões, eu falo principalmente para você que é jovem agora, há decisões que você vai tomar na sua vida, e vão levar você, não estou dizendo que você vai fazer, mas poderia tomar. Essas decisões vão te conduzir para longe de Deus. Se isso acontecer, existe volta. Deus é o Deus da restauração. Ele tem prazer em restaurar o salvo. E sempre que houver arrependimento, o Senhor está pronto para receber de volta o filho pródigo. Mas não se engane pensando que tudo vai voltar a ser como era antes. O pecado deixa cicatrizes, e algumas delas perduram a vida toda. Israel no deserto e muitos outros exemplos da Bíblia confirmam essa verdade solene e extremamente séria. O tempo já passou, nós temos muito material ainda para tentar tratar nos próximos dias, mas eu queria que você pudesse, se possível, ler esse capítulo 23 antes da próxima reunião, que Deus, orar para que Deus nos ajude a perceber o direito que Deus tem de interferir na nossa vida. O jovem sente-se dono do seu futuro. A melhor coisa que você pode fazer é ouvir o conselho de Jeremias em Lamentações: é bom para o jovem suportar o jugo na sua mocidade. Humilhar-se diante da mão de Deus hoje pode te poupar muito sofrimento no futuro. Tomar decisões corretas hoje, decisões pautadas por essa verdade: o Senhor é o soberano, o Deus de Israel é o meu Deus. Dizer como Saulo de Tarso disse, quando ele viu a glória do Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Essa atitude é o melhor caminho, a melhor receita para uma vida útil e frutífera na presença de Deus. Levítico 23 então apresenta o calendário de Deus para o futuro.
Não deu para ver praticamente nada sobre isso, mas talvez essa introdução ajude um pouco a ver o contexto solene que Deus coloca isso. Falta ver ainda o contexto das solenidades. Se Deus permitir, amanhã nós pensaremos sobre isso.